pessoal, eu sou Matheus São Romão, sou médico endocrinologista e atuo na área de medicina integrada e medicina esportiva. E hoje eu tô vindo aqui pra gente falar um pouquinho sobre pré-treino. O que é? Vocês sabem para que serve? Quando utilizar? Bom, muitas perguntas são feitas tanto nas redes sociais assim como no consultório sobre o que é pré-treino, quando que eu posso tomar, qual é o efeito que ele dá faz no nosso organismo, como ele age, ele serve para a gente ficar mais no pique, serve para a gente perder gordura, e hoje a gente vai falar um pouquinho. Então, hoje em dia a gente sabe que os pré-treinos ele entra muitas vezes na família dos termogênicos, tá? Então o pré-treino, eu falo isso porque a maioria deles contém estimulantes como cafeína, por exemplo, que vai acabar acelerando o nosso metabolismo, tá? Além disso, esses pré-treinos também têm uma base muito associada a alguns aminoácidos que fazem com que ocorra uma vasodilatação, ou seja, os vasos nossos começam a ficar mais dilatados e isso vai a um fluxo maior de sangue, aumentando ainda mais o trabalho que o coração tem para poder acelerar esse nosso metabolismo, tá? Então, por exemplo, a beta-alanina é um deles também que vai fazer essa vasodilatação. No entanto que as pessoas quando tomam, ficam com aquelas pinicadinhas, ficam sentindo pinicar, parece que tá andando, os bichinhos andando por baixo da pele, mas isso é normal, tá bem? Então assim, é um medicamento, na verdade, um suplemento, o qual a gente acaba utilizando muito em academia, certo? Assim como musculação ou qualquer outro tipo de exercício físico, como crossfit, luta. Então, todos esses treinos de alta intensidade acaba se utilizando bastante com a finalidade de fazer com que a gente tenha um estímulo maior, tá certo? E esses pré-treinos, na verdade, quando ele vem para o nosso mercado e vem a utilização das pessoas, a gente tem que tomar cuidado porque, assim como medicamento, os suplementos, alguns também têm restrições. Então tem que tomar muito cuidado porque uma das coisas que ele pode causar é aumentar um pouquinho a pressão arterial, tá? Então pessoas que têm problema de pressão, pessoas que têm problema de coração, tem que fazer acompanhamento. Não é que esteja proibido, mas necessita bastante que faça um acompanhamento junto a um profissional da saúde, tá bem? Então, quando nós falamos aqui, ó, nos pré-treinos, eles têm muitas substâncias que vão acabar estimulando. A principal que a gente acaba encontrando aí é a cafeína, tá? Tem uma planta chamada muarang, certo? E ela é conhecida como efedra. Ela é uma plantinha que ela contém uma substância chamada efedrina e norepinefrina, que seria substâncias que vão fazer com que o nosso corpo fique mais estimulado. Onde eu quero chegar? É como se fosse um sinal, falando vamos, funciona. E o nosso organismo aumenta a temperatura, aumenta as contrações musculares, aumenta o batimento cardíaco e a pessoa fica, o pessoal chama de ligado no 220, fica mais elétrico. E aí surge o pique para a pessoa poder fazer atividade física, tá bem? Então esses pré-treinos hoje eles são a base principalmente desses estimulantes e de algumas substâncias que acabam fazendo uma vasodilatação, também influenciando na formação de calor do nosso corpo, e com isso vem os benefícios, como um deles acelerar o processo de queima de gordura. Então o tecido adiposo que nós temos no nosso organismo, ele serve de estoque, né? Então é um estoque de quê? Um estoque de energia, tá? Então esse estoque de energia que a gente tem, todo mundo tem, tá? As pessoas que muitas vezes estão acima do peso geralmente têm um tecido adiposo, né? Esse tecido de gordura muito mais elevado. E aí a gente acaba fazendo com que tenha esse estímulo para que queime essa gordurinha. Então, mesmo quando a gente utiliza o pré-treino, a gente pode fazer o uso dele como estimulante, então fazer com que o exercício renda mais e você tenha mais pique, assim como também acelerar esse metabolismo, fazendo com que você facilite a perda de gordura. Bom pessoal, eu tenho aqui um termogênico que vocês podem utilizar, tá certo? Esse aqui é a Kryptonita, tá bem? Da marca KN. E uma das coisas que ela utiliza para fazer estímulo disso daí, além da cafeína, também é a efedra, que é uma substância, uma plantinha, né, conhecida como muarang, lá na China, que ela contém efedrina. Efedrina nada mais é do que uma substância, a gente chama de neurotransmissor, tá certo? É uma substância estimuladora, ela estimula todas as células do nosso organismo, tanto a parte cerebral, tanto a parte muscular, como qualquer outra célula que a gente contenha no corpo, tá certo? Então esse estímulo muitas vezes
faz com que a gente acelere principalmente o metabolismo, tá? Aumentando a nossa temperatura e com isso fazendo com que a gente fique mais ativo, uma pessoa mais ativa, mais ligada, tá bem? Outras coisas que acabam sendo utilizadas, como por exemplo betalanina, arginina, citrulina, são aminoácidos que são precursores do que a gente chama de vasodilatadores, tá? Esses vasodilatadores vão fazer com que tenha uma liberação maior do óxido nítrico, tá certo? Uma formação maior, fazendo com que tenha uma vasodilatação. As veias elas vão dilatar, fazendo com que tenha um maior fluxo sanguíneo naquela região. Isso oxigena melhor o músculo, isso manda mais nutrientes para o músculo. E, por exemplo, no exercício de musculação, o pessoal vai ver que o peso que ela costuma utilizar sem o uso de nenhum suplemento como pré-treino, a partir do momento que ela começa a utilizar, ela vai ver que o peso acaba ficando mais leve, fica mais fácil fazer o exercício e a série, tá? Então, quando a gente fala nos pré-treinos, é uma substância legal, é uma substância, um composto que acaba sendo muito utilizado, porém, nós temos que tomar muito cuidado, tá? Porque alguns podem ter problemas, tá? Como ele faz uma vasodilatação, ele pode fazer também com que a pessoa tenha uma queda na pressão. Então, pessoas que têm problema de pressão, como foi falado, pessoas que têm algum problema renal, tem que tomar cuidado, tá certo? Não tem uma restrição 100%, mas a partir do momento que nós fazemos uso, nós temos que fazer um acompanhamento, porque hoje em dia o que importa não é só a estética, mas também a qualidade de vida. E como que a gente utiliza ele? Então, a princípio, nós pedimos para a pessoa utilizar metade da dose recomendada, tá? Então, na verdade, a maioria deles solicita um scoop, que é um dosador. Scoop é nada mais do que um dosador que já vem no produto, tá? Então, a gente inicia para ver qual é a reação, se vai ter algum efeito alérgico ou se vai fazer algum mal, tá certo? Com metade da dose. Então, a gente acaba fazendo meio scoopzinho para ver qual vai ser a reação da pessoa. Se adaptando, aí pode fazer a dose completa, que seria o equivalente a um scoop ou até 2, dependendo do peso e da altura, tá bem? E quando que a gente utiliza ele? Bom, o indicado é a gente utilizar antes de treinar, por volta de 40 minutos a 1 hora antes, tá? De preferência. Se utilizar com o estômago vazio, então antes de tomar, se não comer, a absorção acaba sendo mais rápida, por isso de 40 minutos a 1 hora, tá bem? E a partir do momento que nós fazemos o uso, dentro mais ou menos de 30 minutinhos ele já começa a fazer efeito. Então você já vai acompanhar aí os efeitos que ele causa no seu organismo. E pessoal, para vocês que têm dúvidas sobre suplementos, sobre o mundo fitness, sobre o que fazer, como fazer, quando utilizar, deixe sua dúvida aqui embaixo, que será um prazer a gente poder respondê-la e saciá-la, tá certo? Eu sou o Matheus São Romão, tá certo? Sou médico, estamos aqui na KN. Não, falei errado. Não, tá certo. Tá certo? KN Nutrition. KN Nutrition. Se tiverem alguma dúvida, mandem, que será um prazer respondê-los. Meu Instagram vai ficar aqui embaixo, Dr. Matheus San Romão, San Romão com 2 R's e H no Matheus, tá bem? Será um prazer estar com vocês novamente para a gente poder ir desvendando esses mitos e verdades sobre o mundo fitness.